Olá, amigos telespectadores da TV Transamérica. Estamos ao vivo diretamente dos nossos estúdios, através do canal 59. Você também pode acompanhar essa transmissão pela internet, no Facebook da TV Transamérica, no Facebook do Verdade Expressão, no YouTube da TV Transamérica e também pelo verdadeexpressão.com.br. Pode participar conosco pela timeline no Facebook ou então pelo nosso WhatsApp, o 41 99613 3677. Hoje o nosso tema é entender a função da Defensoria Pública. Defensoria Pública como um todo. Qual a importância da Defensoria Pública para a sociedade? E, para tanto, nada melhor do que um membro da Defensoria Pública para ajudar aí a gente com esse tema que é Defensoria Pública. E o nosso entrevistado é o Rodolfo Mucel de Macedo. Ele é segundo subdefensor público geral da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Passar um pouco do currículo dele aqui. É graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Unirio. Tem pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas. Defensor público do Estado do Paraná. Tem experiência na área de direito criminal, com ênfase em processual penal, em direito processual penal. Já foi titular do 2º Tribunal de Júri de Curitiba. Titular da 8ª Vara Criminal de Curitiba e hoje está afastado aí por compor aí a administração da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Dr. Rodolfo, uma honra recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado aí por se dispor aí a falar um pouco sobre a Defensoria Pública. Muito obrigado, Rafael. É uma satisfação estar aqui. Eu só tenho a agradecer a você pelo convite e a toda a equipe da TV Transamérica pelo privilégio de poder falar aqui um pouquinho sobre Defensoria Pública para os seus ouvintes e telespectadores. Doutor Rodolfo, antes de a gente entrar propriamente no tema, eu gostaria que você falasse, você não é do Paraná, a gente estava conversando aqui antes de entrar ao vivo, que você é do Rio de Janeiro, então você tem uma experiência na área do direito, já exerceu advocacia. Eu gostaria que você falasse aí o que levou você para essa área jurídica e por que a Defensoria Pública posteriormente. Nossa, isso é uma história bastante interessante, porque eu estava na faculdade de Direito, estava meio na dúvida, não sabia o que fazer, aquela dúvida de toda pessoa que está quase se formando, até que um amigo meu me convidou para estagiar na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E lá eu tive a oportunidade de conhecer essa instituição. E o que mais me deixou, foi inacreditável para mim, verificar que tinha um corpo técnico de uma capacidade absolutamente alta, cuja função era prestar assistência jurídica para as pessoas mais carentes, para as pessoas de baixa renda. E foi isso que despertou em mim a vontade de ser defensor público. Ver que pessoas que não têm condições de custear um advogado, que não têm condições de entrar na justiça para resolver, às vezes, um problema do seu cotidiano, teriam uma equipe absolutamente qualificada, especialista para atender as suas demandas e as suas necessidades. E foi justamente por isso, Rafael, que eu decidi, que eu optei pela Defensoria Pública e, graças a Deus que eu tomei essa decisão, não me arrependo nenhum dia e sou muito feliz aqui na Defensoria Pública, no Estado do Paraná, principalmente. A gente sabe que a Defensoria Pública tem um papel que advém da Constituição Federal, que a gente fala em assistência judiciária gratuita. Bom, a gente falar para o nosso amigo telespectador que o cidadão tem direito ao acesso à justiça e, por conta disso, a gente tem as defensorias públicas no Brasil inteiro. Gostaria que você falasse um pouco disso, do direito que o cidadão tem de acesso à justiça de forma gratuita. Pois é. A Constituição da República estabeleceu lá, no rol dos direitos fundamentais, que aquele que necessite terá direito à assistência jurídica. E essa assistência jurídica, pelo menos no modelo como o Constituinte estabeleceu, vai ser prestado pela Defensoria Pública, que nada mais é do que uma instituição autônoma, com autonomia financeira, orçamentária, administrativa, que tem por missão prestar assistência jurídica, e tanto do ponto de vista judiciário, ou seja, ajuizando uma ação, quanto extrajudicialmente, para aquelas pessoas que não possam custear um advogado, que a Constituição fala em necessitados. E justamente por conta disso, por não estabelecer quem seriam esses necessitados, a Defensoria Pública dos vários estados, aqui no estado do Paraná não é diferente, ela regulamentou quem seria o necessitado para fins de atendimento pela Defensoria Pública. E aqui, cabe destacar para o telespectador que, para que você seja considerado uma pessoa de baixa renda para receber o serviço de assistência jurídica gratuita pela Defensoria Pública,
Não é possível que a renda familiar seja superior a 3 salários mínimos. Não é possível também que a pessoa beneficiária da assistência jurídica tenha mais de 20 salários mínimos aplicados em aplicação financeira. E também que não seja dono de um imóvel com valor superior a mais ou menos uns R$150 mil. Esse valor acaba variando um pouquinho porque a referência é a unidade fiscal do Estado do Paraná. Portanto, é um valor que sofre uma certa oscilação. Mas, em regra, esses são os critérios que a Defensoria Pública estabeleceu para identificar quem é a pessoa que é necessitada ou não pela Defensoria Pública. Importante também trazer aí a discussão que a Constituição determina que o cidadão tem que ter esse direito de acesso à justiça, mas a gente sabe que nem todos os estados, né, têm essa condição financeira, aquela questão orçamentária, né, e acaba com que esse tipo de serviço fique prejudicado, né, esse direito aí não seja totalmente atendido. Você poderia falar um pouco assim, quais as medidas que vocês tentam tomar para, digamos, sanar de forma parcial essa situação? Uhum. Pois é. Para isso eu me permito fazer um pequeno histórico só para explicar como que surgiu a Defensoria Pública aqui no Estado do Paraná. A Constituição da República de 1988, quando ela estabelece esse modelo, ela criou essa obrigação para os estados. Só que no Estado do Paraná, com um pouquinho de atraso, ela só surgiu em 2011. Pelo menos o formato atual surgiu através da Lei Complementar 136 de 2011. Para você ter ideia, Rafael, o meu concurso foi o primeiro concurso para defensor público que eu só tomei posse em 2013. De lá para cá, já foram realizados 3 concursos para provimento de cargo de defensor público. Hoje nós contamos com 105 defensores públicos no estado do Paraná, divididos aqui em todo o estado. Temos um pouco Curitiba e um pouco no interior, mais à frente a gente conversa um pouquinho sobre as cidades. E a gente sabe que o desafio de ocupar todo o estado de Curitiba e todas as 161 comarcas é muito grande, sobretudo nesse contexto de grave crise fiscal. Nós sabemos que a arrecadação do país e do estado do Paraná em particular vem de um decréscimo e, portanto, a Defensoria Pública, como todo órgão público, tem que se adequar a essas circunstâncias. E por isso que o nosso desafio acaba sendo um pouco até dobrado, porque como nós temos um certo atraso como instituição, a gente tem que correr um pouquinho mais para tentar cobrir esse atraso e chegar a impactar o cidadão que necessita do nosso serviço. Por isso que em comarcas onde não há atendimento da Defensoria Pública, a orientação que nós prestamos ao público interessado é que procure os centros de atividade jurídica das faculdades, ou seja, os núcleos de prática jurídica. As faculdades de direito, em regra, têm esses centros para facilitar a formação de seus alunos e quando não houver esses centros, ou quando não atender o tipo de demanda, para que procure a advocacia dativa e já no balcão do cartório, lá na vara judicial, informar que não tem condição de custear um advogado e o juiz nomeia um advogado dativo para aquela pessoa necessitada. E na sua experiência, essa atividade que as faculdades de direito exercem com esses núcleos jurídicos aí, elas têm um certo resultado, vêm a desafogar aí as defensorias? Bom, esses núcleos de prática jurídica das faculdades têm uma função absolutamente relevante, tanto para a formação do aluno, quanto para a contribuição da faculdade, da academia para a sociedade, para a pacificação social. E não por outro motivo, a própria Defensoria Pública realiza convênios com diversos núcleos de prática jurídica, de modo que os alunos possam ter uma experiência, possam ser atendidos, recebem um espaço de trabalho, têm contato com os servidores, estagiários, defensores públicos da Defensoria Pública, para que possam ter a experiência e trazer internalizar um pouquinho essa experiência de atender a população carente. E aí seriam supervisionados pelos defensores públicos, por toda a equipe de atendimento, para que possam levar isso para a sua formação profissional. Mas, claro, que tanto os núcleos de prática jurídica quanto a própria advocacia dativa, pelo menos na Defensoria Pública, são vistos como parceiros. E parceiros, porque a gente sabe que a realidade hoje é que a Defensoria não consegue atender todas as comarcas, todas as 161 comarcas. Mas da mesma forma que a Defensoria Pública enxerga essas duas instituições como parceiros, a nossa compreensão é de que isso é complementar. O objetivo, pelo menos da forma como foi estabelecido pelo Constituinte, é que a Defensoria Pública consiga alcançar as 161 comarcas do Estado do Paraná. Inclusive, cabe ressaltar aqui que a Emenda Constitucional número 80 estabeleceu um prazo para que todas as defensorias públicas estejam em todas as comarcas. Então, em até 2022,
tem que haver defensoria pública em todas as comarcas do estado do Paraná. E a gente está lutando e tentando caminhar para que a gente consiga chegar nessa meta. Antes da gente falar aqui do Paraná, da estrutura aqui no Paraná, uma pergunta que sempre vem, que inclusive já veio antes, né, do início da nossa entrevista, por exemplo, causas previdenciárias, trabalhistas, muitas pessoas eu acho que confundem por quem tem competência para atender a Defensoria Pública da União. Gostaria que você falasse um pouco sobre a competência da Defensoria Pública do Estado, quando que o cidadão pode procurar a Defensoria Pública do Estado e quando ele deve procurar a Defensoria Pública da União. Boa pergunta, Rafael. Isso a gente vê todos os dias nas filas de atendimento. Bom, a Defensoria Pública do Estado do Paraná tem por atribuição atuar na Justiça Estadual. Então, normalmente as causas de competência da Justiça Estadual. Que é a causa de família e sucessões. Então, por exemplo, uma coisa que é bem tradicional, eu vou trazer aqui, porque o atendimento de família corresponde a 30% de todo atendimento da Defensoria Pública do Estado do Paraná. É bom que isso seja frisado. E digamos que você quer regularizar uma guarda, você acaba de se separar e quer regulamentar uma pensão alimentícia, uma visita, né, uma relação de guarda, enfim. Todas essas questões envolvendo direito de família e sucessões são atendidas pela Defensoria Pública do Estado do Paraná. Da mesma forma, se você precisa de um medicamento, de uma vaga em creche, se você precisa, às vezes, de fazer um procedimento cirúrgico que o Estado, que o município lhe nega, isso é atendido na Defensoria Pública do Estado do Paraná. A Defensoria Pública Federal, por outro lado, ela atende causas de competência da Justiça Federal. Então, imagina uma ação trabalhista, uma pessoa que às vezes está sendo acusada de um crime de competência da Justiça Federal, às vezes uma fraude previdenciária, enfim, são questões que envolvem a Justiça Federal. Até mesmo causas previdenciárias, tem algumas peculiaridades, mas via de regra causas previdenciárias também. Portanto, aquelas questões mais do cotidiano da pessoa, do dia a dia, quer regularizar uma casa em que está morando, quer pedir uso capião, às vezes está tentando resolver uma questão de despejo, ou questão de medicamentos, vaga em creche, enfim, questões de família, aí sim, o destino dessa pessoa é a Defensoria Pública do Estado do Paraná. E você explicou no início quem tem direito ao acesso, né? A questão do salarial e tal. A mesma regra, a regra para a Defensoria Pública Federal não é a mesma, não se aplica, né? É diferente o acesso. Bom, essa informação ela vai depender dos critérios estabelecidos pela Defensoria Pública da União. Porque da mesma forma que a Defensoria Pública do Paraná tem autonomia para definir quem é a pessoa necessitada, a Defensoria Pública da União também faz. E normalmente quando estabelece esses critérios, eles estabelecem também pelos limites da possibilidade de atendimento. Porque se acabar ampliando muito os critérios de atendimento, talvez não dê conta de toda a demanda e acabe se desvirtuando do atendimento da pessoa que é preferencialmente a mais vulnerável, que é a pessoa carente, de baixa renda, que está numa situação socioeconômica talvez um pouco mais desvantajosa em relação às outras. Uma outra situação, trazendo aqui um dado histórico, na sua opinião, por que demorou para regulamentar e modernizar a Defensoria Pública? Cabe lembrar que ela foi criada em 1994, por uma lei complementar, e a Defensoria Pública no Paraná em 1991, através da Lei 55, e foi regulamentada em 2011, como você falou. Na sua opinião, por que você acha que demorou para acontecer isso? Bom, a Defensoria Pública do Estado do Paraná, ela, como eu disse, ela tem como marco inicial a Lei Complementar 136 de 2011. Só que a assistência jurídica, ou seja, parte desse trabalho que a gente faz, já era exercido por alguns profissionais. Só que esses profissionais eram vinculados à Secretaria de Justiça. Portanto, não tinha esse modelo de autonomia de instituição autônoma, com autonomia administrativa, orçamentária e financeira. Ou seja, não era uma instituição dissociada de uma secretaria de governo. Portanto, não havia uma direção autônoma capaz de tomar as decisões e decidir os rumos Quando eu falei 94, só corrigindo, foi a Defensoria Pública da União, né? Da União. O Estado veio depois. Lei Complementar 80, né? Pois é, e justamente por conta disso, por conta de já existir esse serviço público prestado, pelo menos de alguma forma parcial,
creio que não se enxergou no momento político, talvez uma necessidade de ampliação ou mesmo implementação da forma como estabelecida pelo Constituinte. Mas cabe destacar aqui que houve uma ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná, em que se requeria expressamente a criação da Defensoria Pública do Estado do Paraná na forma como o Constituinte desejava. Isso chegou até o Supremo. E aí, um pouco antes da promulgação dessa lei complementar de 2011, saiu uma decisão do Supremo determinando que o Estado do Paraná criasse a Defensoria Pública da forma como ela é criada hoje. Então, não sei se foi por uma coincidência da decisão ou se foi por um alinhamento de entendimento político, alguma aliança importante. Nós sabemos que a academia, alguns movimentos sociais, teve uma frente ampla na Assembleia Legislativa do Estado, que brigaram, que lutaram bastante para que a Defensoria Pública fosse implementada e justamente por conta disso, todos os cidadãos paranaenses devem ser gratos a toda essa frente, toda essa aliança que significou a criação desse órgão que tem por missão atender as pessoas mais carentes, mais vulneráveis, com profissionais absolutamente capacitados, profissionais concursados, que são especialistas na área de interesse dessas pessoas. Para ingressar na Defensoria como defensor público é necessário um concurso. E tem uma pergunta aqui do Sérgio Leite, ele pergunta se tem alguma... Quando que foi o último concurso para a Defensoria e se tem previsão para um próximo? Bom, já tivemos 3 concursos para ingresso nos cargos de defensor público. Eu sou do primeiro concurso, eu tomei posse em 2013, portanto já tenho um pouco de tempo de casa e já recentemente teve o 3º concurso. Salvo engano, ele foi durante os anos de 2017 e 2018. E agora, recentemente, nós demos posse aos aprovados daquele concurso, do 3º concurso. Bom, para que se possa se inscrever para esse concurso, é necessário que seja um bacharel em Direito, inscrito na OAB e com pelo menos 3 anos de prática jurídica. Além disso, é necessário que se passe por um concurso com 3 provas bem rigorosas. A primeira prova é uma prova de múltipla escolha, a segunda prova é uma prova discursiva, onde o candidato vai ter oportunidade de demonstrar o conhecimento prático através de uma petição, é parecido com a prova da OAB, e a terceira fase, que é a prova oral. Além disso, no final, existe uma 4ª fase que a gente acaba não contando tanto, mas é a prova de título, porque ela não reprova. Portanto, você tem 3 fases que são eliminatórias e que o candidato tem que passar para chegar na prova de títulos. Para você ter ideia, Rafael, em todos os concursos que nós tivemos até hoje, nesses 3, sobraram vagas. A gente acabou abrindo com um pouco mais de vaga e não conseguiu o candidato suficiente aprovado para assumir o cargo de defensor público. E tem alguma previsão para o próximo concurso ou não tem essa previsão? A gente já trabalha com essa realidade porque o nosso objetivo é que a gente sempre tenha uma lista de candidatos prontos para tomar posse caso haja evasão na carreira. Só para você ter uma ideia, no ano passado a Defensoria Pública perdeu 7 defensores públicos. No universo de pouco mais de 100 defensores é quase 10% da força de trabalho, ou seja, é muita coisa, num estado tão grande com tantas comarcas. E justamente por conta disso, o nosso objetivo é manter sempre uma lista atualizada de profissionais aptos, concursados, que foram aprovados, aptos a tomarem posse cada vez que haja evasão na carreira, cada vez que alguém peça exoneração. E o motivo, não sei se você tem essa informação, dessa evasão aí, tem uns motivos? Ou? Existe uma série de motivos, porque tanto a entrada quanto a saída de uma carreira é uma decisão eminentemente pessoal. Mas se eu pudesse aqui arriscar um motivo, eu poderia dizer que é a falta da valorização dos profissionais da carreira ainda. Claro que se a gente for pensar em termos de Brasil, o subsídio de defensor público está muito acima da média. Entretanto, se a gente analisar a Defensoria Pública enquanto integrante do sistema de justiça, há outras carreiras com uma valorização salarial um pouco maior. E justamente por conta disso, muitas pessoas que foram aprovadas, que são felizes na carreira, que gostam do desafio, acabam migrando para outras carreiras por conta de busca de melhores salários, melhores estruturas de trabalho, enfim, por conta desses motivos. Quanto que é o subsídio inicial de um defensor público hoje? O subsídio inicial do defensor público hoje gira em torno de R$16 mil. R$6 mil. Quantos exatamente defensores públicos temos hoje no Paraná? Hoje no Paraná nós temos 105 defensores públicos. Eles estão divididos em 16 comarcas.
E vocês pretendem aumentar esse número ou o limite é esse, hoje, esses 105, por conta do orçamento que vocês têm? Pois é, o orçamento aprovado para o ano de 2019 para a Defensoria Pública foi de um pouco mais de 67 milhões de reais. É um valor que é muito vultoso. Mas para 2019. Para 2019. Certo. Mas para você ter uma ideia, a gente não consegue ampliar esse número de profissionais. Claro que nosso objetivo é sempre ter uma interlocução com o governo do Estado, ter uma interlocução com a Assembleia Legislativa, que sempre se mostraram muito parceiros da instituição, para que a gente consiga comprovar e demonstrar que o crescimento, que a valorização da instituição, ela vai repercutir no cidadão paranaense. Eu tenho a intenção aqui de trazer um número que é importante. Sim. Nós acabamos de receber o fechamento do relatório dos atendimentos da Defensoria Pública do Estado no ano de 2018. Só de atendimento inicial no Estado, ou seja, a pessoa que chega na porta de entrada da Defensoria Pública, foi em torno de 65 mil pessoas. Metade desse número foi de atendimento só no interior, porque às vezes a gente acha que a Defensoria Pública só tem em Curitiba, mas tem diversas cidades do interior. Só que desses 65 mil atendimentos, não significa que só 65 mil movimentações ocorreram na Defensoria Pública. E por quê? Porque mais de 380 mil procedimentos foram iniciados por conta desses 65 mil atendimentos. Então, para explicar aqui para o telespectador, imagina que você vai no médico, você está com a dor na perna, e aí você sofre uma bateria de exames e ele descobre que você tem um problema na perna, tem um problema circulatório, você tem que ver uma coisa também de uma artrite, enfim. E aí diversos procedimentos médicos são realizados por conta da melhora da saúde daquele paciente que chegou lá com uma reclamação. E na Defensoria Pública é a mesma coisa. Até mesmo por conta do critério, da forma como essa pessoa... As pessoas que chegam na Defensoria Pública, não raras vezes, têm mais de um problema jurídico. E não raras vezes, o problema jurídico que levou essa pessoa lá é, na verdade, um sintoma de uma série de violações de direito, de uma série de fracassos de políticas sociais, nas quais a gente tem que intervir. E por isso que a Defensoria Pública do Paraná optou por um modelo multidisciplinar. Portanto, se a pessoa for atendida lá e se identificar que o problema dela não é jurídico, às vezes ela não tem um problema jurídico, mas necessita de assistência social do Estado, ela vai ser atendida por um profissional de assistência social e será encaminhada para algum equipamento do município ou do Estado, até mesmo com um psicólogo, se for o caso. Portanto, não é só um atendimento de 65 mil pessoas e o ajuizamento de 380 mil procedimentos judiciais, né? A gente faz muito mais do que isso, nós atendemos... É interessante porque quando a gente fala de estatística, quando a gente fecha balanço, a gente gosta de pensar em número. Só que por trás de 65 mil atendimentos, tem 65 mil dramas, 65 mil pessoas, 65 mil irmãos brasileiros e brasileiras como nós. Né? Tem uma outra pergunta aqui, Tainá Chagas, ela pergunta aqui, saber as cidades que possuem atendimento da Defensoria Pública do Paraná. Você não vai saber exatamente esse dado, porque nós temos 399 municípios no Paraná. É verdade. Mas, de repente, se você puder falar algumas regiões aí, acho que, de repente, ajudaria. Vou trazer, Tainá, obrigado pela pergunta. Sim. Eu vou trazer aqui algumas cidades onde a Defensoria Pública atende, que são as principais cidades mais populosas do Estado. Nós estamos em Curitiba, a Defensoria Pública também atua em Guarapuava, Ponta Grossa, Castro, Cianorte, Umuarama, Apucarana, no norte do Paraná também, em Londrina e Maringá. A Defensoria Pública atende em Cornélio Procópio, Cascavel, Francisco Beltrão, enfim, é uma série de comarcas e cada comarca tem uma série de cidades que também são igualmente atendidas pela Defensoria Pública. E se você tiver dúvida e interesse, entra no site da Defensoria Pública, www.defensoriapublica.pr.def.br. E lá vai ter a lista das cidades atendidas, as áreas de atendimento e até os principais documentos que uma pessoa precisa apresentar para receber um atendimento de qualidade pela Defensoria. Se ela está numa cidade lá do interior, de repente não é contemplada, ela tem que ir na cidade mais próxima que tem atendimento dessa forma de orientação. Isso vai depender do tipo de problema que essa pessoa tem. Porque, por exemplo, uma ação de guarda cuja competência fica no local onde está a criança, e se lá não tiver Defensoria Pública, vai ser difícil prestar atendimento para essa pessoa. E a gente vai ter que, infelizmente, direcionar essa pessoa para um núcleo de prática jurídica ou mesmo pedindo um advogado dativo no balcão do cartório, no fórum. Você tocou num ponto importante que até quando vieram os dirigentes da OAB, o ex-presidente da OAB,
presidente eleito, eles falaram bastante da advocacia dativa. E no final do ano aí a gente teve uma regulamentação do pagamento aí, né, para quem exerce a advocacia dativa. Até onde que a advocacia dativa é importante, tendo em vista aí essa questão de alguns lugares não ter o alcance da Defensoria Pública. Como eu disse, o Estado do Paraná, como todo o Brasil, está num contexto de uma grave crise financeira. E a gente sabe que, para que haja expansão da Defensoria Pública, é necessário que haja aprovação de orçamento. A Defensoria Pública tem uma dupla jornada nesse caminho que a gente vai traçar, porque a gente chegou com um pouco de atraso, portanto nós temos pouco tempo até cumprir todas as comarcas do Estado, até 2022, e também porque o nosso orçamento hoje ainda não nos permite chegar lá. Entretanto, a gente sabe que tanto os núcleos de prática quanto a advocacia dativa acabam suprindo, pelo menos parcialmente, essa necessidade de assistência jurídica. E dessa forma, tanto os núcleos de prática quanto a advocacia dativa são vistas pela Defensoria Pública como necessárias e dentro de um contexto de complementação das atividades. Nós não acreditamos que possa haver uma substituição, porque existem umas peculiaridades, umas capacidades que a advocacia dativa ainda não tem. E aí não tem nada a ver pela qualidade técnica do profissional que está envolvido, mas por conta de próprias atribuições do órgão. Eu vou te dar um exemplo. A Defensoria Pública do Paraná tem diversos núcleos especializados para atuação estratégica. E aqui vale destacar o nosso chamado NUFURB, que é um núcleo de regularização fundiária. O Estado do Paraná é palco reconhecido internacionalmente de disputas fundiárias importantes. E a Defensoria Pública, em parceria com o Poder Executivo, através do TCG, fez um termo de ajuste para que a gente consiga estabelecer prioridades e um encadeamento lógico para que possa fazer uma regularização fundiária de uma forma perene, de uma forma decente, para que pacifique aquela situação que a gente sabe que é grave no Estado do Paraná. Um outro exemplo de atuação importante de um outro núcleo da Defensoria Pública é o chamado Núcleo de Promoção dos Direitos da Mulher. Esse núcleo tem uma atuação estratégica importante na defesa dos direitos das mulheres vítimas de violência doméstica. Você tem reparado, Rafael, que como está comum a notícia de feminicídio, sim, de violência doméstica, e justamente sensível a essa realidade social, a Defensoria Pública implementou, criou, estruturou, pelo menos da forma como o orçamento nos permite hoje, estruturou o núcleo de combate à violência doméstica. E isso é uma atuação em uma série de áreas, por exemplo, oferecendo a educação em direitos para as mulheres vítimas de violência. A Defensoria Pública atua em parceria na Casa da Mulher Brasileira. Enfim, são áreas de atuação estratégica da Defensoria Pública. Estava vendo aqui os núcleos, vou citar rapidamente, Núcleo da Cidadania e Direitos Humanos, Núcleo Itinerante das Questões Fundiárias e Urbanísticas, que você acabou de falar, Núcleo da Infância e Juventude, Núcleo de Política Criminal e Execução Penal e, que você também falou, que é o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher. São esses núcleos que existem hoje na Defensoria ou tem mais um? Esses são os núcleos criados e estruturados hoje. Claro que para a criação de núcleo é necessário que haja um termômetro social. Então, como eu disse, hoje a gente está tendo uma série de veiculação na imprensa de uma série de crimes envolvendo violência doméstica. Portanto, ali é uma situação importante que a Defensoria Pública tem que atuar. A Defensoria Pública também está sensível às demandas envolvendo o direito do consumidor. E a gente já está internamente pensando se não é o caso de estruturar um núcleo de defesa do consumidor que possa fazer uma mediação coletiva, enfim, que possa intermediar a relação, talvez em parceria com o PROCON, que a gente sabe que é muito atuante aqui no Estado do Paraná. Portanto, a criação e estruturação dos núcleos depende das demandas sociais, dos pontos mais estratégicos que despertariam uma atuação de um órgão, de uma instituição com essa qualidade. Tem mais uma pergunta aqui, mas antes nós vamos com o nosso jornalista Pedro Lima, que vai dar o principal fato da semana. Boa noite, Pedro Lima. Olá, Rafael. Boa noite. A pedido da Força Tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná, a 23ª Vara Federal expediu e a Polícia Federal cumpriu, na última sexta-feira, 25 de janeiro, o mandato de prisão preventiva e busca e apreensão em face do ex-governador Beto Richa e do seu contador Diceu Pupo Ferreira.
De acordo com as investigações, o ex-governador Beto Richa foi beneficiário de pelo menos 2,7 milhões em propinas pagas, em espécie, pelas concessionárias de pedágio do Paraná e por outras empresas que mantinham interesses no governo. Há evidências de que parte do dinheiro, cerca de 142 mil, foi lavada mediante depósitos feitos diretamente em favor da empresa Ocoparan, administradora de bens, que, embora estivesse formalmente em nome de Fernanda Richa, esposa do ex-governador, e de seus filhos, na realidade era controlada pelo próprio Beto Richa. O restante dos recursos, aproximadamente 2,6 milhões, foi lavado pelo ex-governador com auxílio de Dirceu Pupo Ferreira, por meio da aquisição de imóveis. Os bens foram comprados com propinas e colocados em nome da empresa Ocoparan. Para ocultar a origem ilícita dos recursos, Ferreira solicitava que os vendedores lavrassem escrituras públicas de compra e venda por um valor abaixo do realmente pactuado entre as partes. A diferença entre o valor da escritura e o acordado era paga em espécie, de forma oculta, com propinas. Nessas condições, já foram identificados pelo menos 3 imóveis pagos em espécie pelo contador em favor da Ocoparan. E-mails apreendidos durante a investigação comprovaram que Beto Richa tinha a palavra final sobre as atividades da empresa relacionadas à compra e venda de imóvel. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Pedro Lima. Falar aqui um pouco do atendimento. Chegou uma pergunta aqui em relação a se a Defensoria, até onde vai a extensão do atendimento na Defensoria Pública. Você falou que em determinados casos vocês encaminham para uma área específica. Nesses órgãos, você falou do PROCON, nesses órgãos administrativos vocês também dão esse atendimento? Por exemplo, se a pessoa chega lá e é um caso de PROCON, o defensor público há esse encaminhamento para o PROCON, ou então, digamos, algum outro, Receita Estadual, há esse encaminhamento ou não? Sim. Sempre que alguma circunstância é necessária para que haja o atendimento da Defensoria Pública, então digamos que é necessário que haja uma informação por parte da Receita Estadual, digamos que é necessário que haja uma informação de algum cartório. Nesse caso, a Defensoria Pública, como tem poder de requisição, oficia esse cartório e pede para que se espeça uma certidão explicativa do nome daquela pessoa. E aí, munido desse papel, a Defensoria Pública ajuiza a ação necessária. Mas, se for um caso em que o atendimento não seja jurídico, não há necessidade de entrar com ação judicial, a Defensoria Pública também atua na fase de mediação. Isso é uma parte interessante, que é o atendimento extrajudicial. Você lembra que eu falei que no fechamento do balanço do ano passado, a Defensoria Pública atuou em mais de 380 mil procedimentos. Desses procedimentos, 21 mil foram acordos extrajudiciais realizados. 21 mil pessoas com seus conflitos, com seus problemas, com suas dificuldades, solucionaram uma questão de forma rápida, sem desgaste, sem ter que levar o problema para um terceiro julgar através da Defensoria Pública. Portanto, esse papel da mediação, da atuação extrajudicial também é muito importante na Defensoria Pública e é um foco de atuação da gente por conta, primeiramente, atentando para o objetivo do assistido, da pessoa que recebe assistência jurídica, que é a solução do seu problema. Quando a pessoa vai na Defensoria, ela não quer que a gente escreva a melhor petição do mundo, ela quer que a gente resolva o problema dela. E com isso, a gente consegue atender de forma rápida, de forma célere, com qualidade e também contribui para desafogar o judiciário. A gente sabe que existe uma quantidade absurda de demandas judiciais que acabam implicando em morosidade e a gente sabe que direito que tarda não é direito, né? Essa forma extrajudicial que você fala pode demandar até uma conversa, no caso você, defensor público, ligar para outra parte Sim. e mediar, ou então você acompanhar numa repartição pública, como, por exemplo, o PROCON, numa audiência. Exatamente. Nós temos centros de mediação que são qualificados pela Defensoria Pública, e isso nas nossas dependências, as pessoas vão para lá, relatam os seus fatos da vida e a gente tenta chegar num acordo. Porque mediação nada mais é do que concessões mútuas para se chegar num denominador comum em que todas as partes saiam mais ou menos satisfeitas com o resultado promovido. E a gente incentiva, o próprio Código de Processo Civil incentiva
que haja a mediação antes mesmo de se ingressar com uma ação judicial. A Defensoria Pública está nesse trem, a gente está nesse barco, a gente acredita que isso é uma solução rápida para os conflitos e a gente investe bastante nisso. Agora, uma situação interessante, eu acabei lendo essa posse dos 15 novos defensores e foi uma posse popular. Vocês foram numa determinada região lá e eles foram empossados. Gostaria que você falasse aí o significado simbólico sobre essa posse popular de 15 novos defensores. Sim. A Defensoria Pública do Paraná, tradicionalmente, tem uma posse formal, que esse ano foi na Assembleia Legislativa, na presença do presidente da Assembleia, presidente da Comissão de Direitos Humanos, tinha o defensor público geral, os familiares, estava todo mundo lá. E também, tradicionalmente, tem a chamada posse popular. A minha posse foi na UFPR. E lá, a UFPR, lá um dos salões da UFPR, estava lá repleto de representantes da sociedade civil, tinha acadêmicos, bastante pessoas. E lá nós refizemos o nosso juramento de prestar assistência jurídica lá para a população paranense. Esse ano foi na ocupação do SIC, que infelizmente sofreu aquele problema com incêndio, diversas casas foram incendiadas, as pessoas perderam tudo. E aí é um ponto importante, a atuação do nosso núcleo de regularização fundiária está atuando, criou um posto avançado lá de atendimento, está o tempo todo lá atendendo a população. E por que, Rafael? Por que a gente acaba criando essa cultura de posse popular? Para que a pessoa que acabou de entrar no concurso, acabou de entrar na carreira, entenda que quando ela faz a opção de se tornar um servidor público, ela tem que conhecer o público de perto, ela tem que servir o público. E por isso que se acaba investindo tanto nessa questão da posse popular, para que a pessoa tenha contato com o público de verdade e entenda quem são as pessoas, se aproxime dos dramas que essas pessoas vivem, para que a gente não acabe se acostumando a ficar encastelado em nossos gabinetes, sem conhecimento de causa. Você falou da questão fundiária, e que é um núcleo itinerante, vocês vão nas regiões que demandam necessidade. Tem alguma outra situação que tem esses núcleos itinerantes que vocês, dependendo da situação, vocês venham a formar para atender a população? Se pudesse falar mais dessa, que é importante, né, esse núcleo itinerante, porque a gente pensa, o cidadão tem que ir lá na sede da defensoria. Não necessariamente, dependendo da demanda que existe, é necessário que vocês formem aí comissões e vão até o local, né? Sim. Normalmente os ofícios onde os defensores públicos atuam, eles são ofícios que ficam em determinadas localidades e que têm determinadas atribuições já previstas no regulamento. Portanto, se você tiver um problema de família, não adianta você ir para um defensor público que atua, por exemplo, na área de infância. É necessário que você vá no local correto. Os núcleos, pela própria natureza com que foram criados e pensados, eles não têm essa limitação espacial. Portanto, eles vão onde o problema existe. E, normalmente, a atuação, além de ser estratégica, quando vai em via judicial, é uma atuação em âmbito coletivo. Ou seja, o núcleo ajuiza uma ação civil pública para que determinada parcela daquela população receba determinado bem da vida, enfim, tenha o seu problema solucionado. Nesse caso, tocou no núcleo itinerante de regularização fundiária, nessa ocupação do SIC, a atuação da Defensoria Pública, por enquanto, é um estreitamento com os órgãos do Poder Municipal, do Poder Estadual, para uma solução pacífica e consensual. Mas aqui eu vou te dar um exemplo de uma outra situação em que o núcleo participou. Foi o Núcleo de Direitos Humanos. O Núcleo de Direitos Humanos, recentemente, em parceria com o Instituto Federal do Estado do Paraná, participou do primeiro curso de formação de defensores populares. E o que significa você formar um defensor público popular? O que significa fazer uma parceria com o Instituto Federal, muito tradicional aqui do Estado? Significa dar vazão à nossa missão constitucional de educação em direitos. Quando a gente pega um curso completo, quando a gente pega uma turma de pessoas que têm interesse em se tornar defensor popular, a gente cria naquela pessoa conceito de cidadania, noções básicas de direitos humanos, noções básicas de relacionamento interpessoal, para que a gente consiga, através daquela pessoa, criar uma semente para que ela consiga, na família dela, no local de trabalho, na comunidade em que ela mora, difundir esse conhecimento. Portanto, para nós o núcleo tem uma importância singular por conta disso.
E eu gostaria que você falasse também sobre quem é estudante de Direito, ele sempre procura estágio, um dos locais mais procurados é a Defensoria Pública, porque você tem uma oportunidade de lidar com várias matérias, né? E eu gostaria que você falasse da importância do estagiário, tanto para o estagiário como para a Defensoria. Bem, eu sou um pouco suspeito para falar disso, porque eu me tornei defensor público a partir do momento que eu estagiei. Quando eu estagiei na Defensoria Pública, na época do Rio de Janeiro, eu tive certeza do que eu queria ser na minha vida, eu tinha certeza que eu queria ser defensor público. Aqui no estado do Paraná, para o estudante de Direito ser estagiário, ele tem que estar a partir do 5º ano. Então, chegou no 5º ano, ele vai, se inscreve para uma prova, hoje em dia tem que passar no concurso para ser estagiário da Defensoria Pública, e depois de uma prova, ele é chamado para uma entrevista que normalmente não é eliminatória. Cada setor da Defensoria Pública publica seus editais de estágio. Portanto, não é uma prova única para todo o estado do Paraná. Então, se, por exemplo, você mora em Cascavel e deseja estagiar na Defensoria Pública de Cascavel, você tem que ficar acompanhando se a Defensoria Pública de Cascavel vai fazer um edital convocando estagiários para concurso. Para nós, o estagiário é fundamental. Primeiro porque a gente consegue passar um pouco da filosofia de trabalho da Defensoria Pública para uma pessoa em formação. Então, o estagiário, ele vai ter acesso aos dramas da sociedade, ele vai entender que a pessoa que está na frente dele não é uma estatística, é uma pessoa de carne e osso, é um irmão nosso, é uma pessoa que demanda total atenção, principalmente porque essas pessoas, em regra, chegam no estado de vulnerabilidade quase absoluta. A gente costuma falar na Defensoria Pública que nós somos a última porta em que a pessoa bate. Essa pessoa, via de regra, já foi rejeitada em diversos outros lugares e, portanto, a nossa forma de atendimento é a mais humanizada possível e, não por acaso, nós temos psicólogos e equipe de assistente social para melhor acolher essa pessoa. Além disso, o estagiário ele soma uma força de trabalho incrível na Defensoria Pública. Para você ter uma ideia, nós temos hoje 105 defensores públicos, mas se nós contarmos com servidores e estagiários, nós temos por volta de umas 500 pessoas no estado do Paraná. Portanto, é bastante gente, é uma organização com bastante gente descentralizada, né? E se eu pudesse resumir, o objetivo da Defensoria Pública na aproximação com o estágio é passar a filosofia para que as pessoas entendam o que significa servir ao público e também aproveitar essa força de trabalho que o pessoal é muito preparado, tem muita disposição, tem muita vontade. Dá gosto de ver o pessoal chegando para atuar na Defensoria Pública como estagiário. Agora, uma outra área que é interessante e que você já atuou é o Tribunal do Júri. Você atuou aqui no 2º Tribunal do Júri de Curitiba. Isso. Como que esse trabalho de defensor público num Tribunal do Júri, que a gente vê as questões aí criminais, aí, dependendo do caso, aí tem repercussão, aí como que é essa atuação? Pois é. A Defensoria Pública na área criminal, né, diferentemente do resto das áreas, né, das outras áreas, não faz um corte econômico para atendimento. Portanto, qualquer pessoa, ainda que seja rica, que esteja sendo processada criminalmente e não contrate um advogado de sua confiança, será atendida por um defensor público. Claro que se for comprovado que essa pessoa tem dinheiro, que essa pessoa é rica, a Defensoria Pública pode cobrar honorários que serão destinados ao fundo de aparelhamento da Defensoria Pública. É um fundo que serve para a gente conseguir estruturar melhor a instituição. E atuar na área criminal é um desafio, porque a pessoa não raras vezes já chega com a presunção de culpa de que foi ela que praticou. Via de regra, os crimes, principalmente no Tribunal do Júri, né, são crimes de sangue, são crimes que despertam muita repulsa social. Então, é bastante comum que às vezes a gente tenha que participar de sessões de julgamento em que tem tanto a família da vítima quanto a família do acusado, ou seja, nunca tem 100% de felicidade, né? Sempre tem um lado, sempre tem 50% de desgraça, não importa qual resultado surja. Mas é um trabalho muito desafiador, para mim serviu para um engrandecimento profissional absoluto, tenho muita vontade de voltar para lá, inclusive, né? Fiz muitos amigos, conseguimos ter uma parceria muito boa com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, porque muitas vezes a gente pensa sempre no antagonismo das instituições, mas
tirando os polos processuais que cada um ocupa, né? Cada um realiza o seu trabalho, um de acusar, outro de defender, a verdade é que existe uma grande parceria entre as instituições do sistema de justiça, a parceria com o Ministério Público, aqui é na pessoa do Dr. Olímpio, parceria com o Poder Judiciário, né? Então, para nós, é sempre uma satisfação, mas no caso concreto é um desafio atuar na área criminal. E há casos que a defensoria tem que atuar numa demanda com mais de um defensor, porque dependendo da área criminal a gente pode ter mais réus aí, com defesas até certo ponto conflitantes, já teve esses casos lá? Sim, acontece. E para nós é especialmente complicado porque nós não temos muitos defensores públicos. E a gente acaba tendo que fazer um rodízio de designações, não é simples, mas toda vez que houver mais de um réu no processo, em que não houver, por exemplo, uma confluência na defesa. Imagina que um coloca a culpa no outro. Sim. Nesse caso, um defensor público não pode cuidar sozinho da defesa dos dois, porque, naturalmente, existe um conflito de versões, né? A gente não pode escolher um lado. E aí, em alguns casos, existe a designação de um segundo defensor público para atuar para aquele segundo réu, quando existe uma colidência de defesa, né? Tecnicamente, o nome correto é colidência de defesa. Um coloca a culpa no outro, um conta a história diferente do outro. Pode ocorrer também em outras áreas, isso, né? Área de família também, isso daí é muito comum. Na área de família, principalmente, porque se a gente está pensando numa pessoa de baixa renda vindo buscar o serviço de defensoria pública, digamos que para pedir uma pensão alimentícia para filho, é bem provável que o pai ou a mãe, que será réu nessa ação, também seja uma pessoa de baixa renda que também necessite de atendimento da defensoria pública. E por isso que os ofícios de família, pelo menos aqui na capital e também nas cidades mais estruturadas, contam com mais de um defensor público, para que, se houver um caso desse, houver conflito de interesses, possa um atuar em favor de uma pessoa e outro atuar em favor de outra pessoa, e assim todo mundo consegue atendimento pela defensoria. E você poderia falar aí também sobre os principais projetos que são de iniciativa da Defensoria Pública que vocês vêm realizando aí durante esse mandato? A Defensoria Pública hoje, ela tem uma série de projetos para primeiro se consolidar no estado do Paraná como referência de instituição pública. O nosso objetivo é que a pessoa que receba assistência jurídica, que a pessoa de baixa renda, para quem o Constituinte destinou essa instituição, chegue na Defensoria Pública e seja acolhida da melhor forma possível. E é por isso que nós montamos um centro de atendimento multidisciplinar, em que essa pessoa vai passar por diversos profissionais que poderão mapear todos os problemas envolvendo essa pessoa, não só jurídicos, né? Essas pessoas normalmente têm muitos problemas envolvendo a área de assistência social. Aqui na capital, aqui em Curitiba, a Defensoria Pública mudou de sede, então nós saímos para Cruz Machado, agora a gente está naquele prédio vermelho ao lado da catedral. Falar dessa nova sede aí, que ficou bonita. Pois é, ela é importante porque ela conseguiu horizontalizar o espaço e acolher mais pessoas. Então, hoje, eu tenho a satisfação de falar que a gente não vai ver mais aquelas filas enormes aguardando atendimento. É um prédio histórico, nós revitalizamos, fizemos toda uma obra estrutural ali e nós conseguimos acolher as pessoas com um pouco mais de dignidade. Então, as pessoas não vão ficar do lado de fora, submetidas ao sol, à chuva, enfim, à violência urbana, quando estão aguardando atendimento. As pessoas vão ficar lá dentro, num ambiente climatizado, podem usar o banheiro, podem resolver outros problemas enquanto aguardam atendimento. Além disso, a Defensoria Pública também planeja um maior aprofundamento da atuação no interior do Estado. Então, com essa chegada dos novos defensores, que acabaram de ser aprovados no terceiro concurso, os 15 novos defensores, nós conseguimos retomar o atendimento na área de infância de uma comarca no interior, salvo engano, de Francisco Beltrão. Eu preciso confirmar isso, mas salvo engano, de Francisco Beltrão, que era uma comarca, que era uma área em que a gente não mais atuava. E não atuava porque o defensor público que lá estava acabou pedindo exoneração para ir para outro lugar e a gente não conseguiu repor com agilidade o atendimento naquela área. Para isso, teve que haver uma mudança estrutural. E aqui, mais uma vez, eu tenho que reafirmar a parceria tanto do Parlamento Estadual quanto do Poder Executivo. Você sabe que, antigamente, para que se conseguisse dar posse a um defensor público, era necessário que se praticasse um ato conjunto, tanto do defensor público geral do Estado, quanto do governador do Estado. A posse, portanto, era uma posse conjunta. Todo mundo tinha que assinar. E aí a gente tinha um problema estrutural, porque
À medida que que havia evasão na carreira, à medida que as pessoas saíam da Defensoria Pública para ir para outras instituições, a gente não tinha fôlego, não tinha agilidade para conseguir uma aprovação de uma posse imediata pelo governo do Estado. E aí, recentemente, no fim do ano passado, a Defensoria Pública conseguiu, mais uma vez, através do Poder Legislativo, suprir esse problema. Então, hoje, a nomeação e posse é feita por ato exclusivo do Defensor Público Geral. Portanto, a Defensoria Pública hoje se organiza, se estrutura dentro do seu orçamento, faz um desenho para os próximos anos, para o próximo biênio, de onde quer estar. No limite daquele dinheiro, daquele orçamento, a gente vai repondo as pessoas que saem da carreira. Você imagina o que é a gente conseguir abrir uma sede, estruturar uma sede, contrata material, contrata segurança, contrata um monte de gente, toda a estrutura necessária para que a gente consiga atender aquela população, aquela demanda, e de repente o defensor público que lá estava pede exoneração. E a gente não tem agilidade para conseguir, em tempo ágil, a substituição daquela pessoa. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu minorar esse problema, a gente consegue ter um pouco mais de agilidade na substituição dessas pessoas. Agora, uma outra questão interessante, você falou do que aconteceu no SIC, teve aquele episódio dos professores no dia 29 de março, nós tivemos aí também a questão de Brumadinho, são várias questões que mexem com a sociedade como geral. Gostaria que você falasse sobre qual o papel da Defensoria Pública nesse tipo de situação. Porque não é só prestar o serviço jurídico, mas vai além de dialogar com a sociedade e tentar orientá-la, né? Pois é. Um traço muito importante da Defensoria Pública é que a gente consegue manter um diálogo com a sociedade civil. A Defensoria Pública consegue se encaminhar perante os poderes constituídos. Aqui, a todo tempo, falo que a Defensoria Pública tem uma parceria com os poderes constituídos, com o Ministério Público, mas também a gente tem uma faceta de contato o tempo todo com os movimentos sociais, com a sociedade civil organizada. Portanto, a gente tenta fazer uma mediação desse diálogo para uma composição de interesses. Você acabou de falar de Brumadinho, essa tragédia que aconteceu lá no estado de Minas Gerais. E aqui eu ressalto que a Defensoria Pública possui legitimidade para atuação em âmbito coletivo. Então, digamos que haja um desastre natural. Se esse desastre natural, ou acidente, ou incompetência, enfim, a forma como vai ser definido, né, na perícia lá do que aconteceu em Brumadinho, a depender do resultado que aconteceu, se aquele resultado atingir pessoas que são carentes, pessoas necessitadas socioeconômicas, que é o caso, a Defensoria Pública tem legitimidade para atuar em favor dessas pessoas e pedir indenização do Estado, pedir para que haja um realocamento provisório dessas pessoas, que muitas vezes é feito através de aluguel social, enfim, mecanismos jurídicos para conseguir atender de forma célere, ágil e coletivamente aquelas pessoas que forem impactadas por essa desgraça, por essa infelicidade que aconteceu. Nesse caso, como vocês fizeram no SIC, vocês vão até o local e tentam identificar essas pessoas que se enquadram dentro desse perfil aí que devem ser atendidas pela Defensoria. Sim. Normalmente isso é feito através das lideranças sociais que lá existem, né? Via de regra, as comunidades, via de regra, esse coletivo de pessoas normalmente já induz uma liderança. E aí a gente sempre tem uma interlocução com essas pessoas, mas a gente não deixa de fazer a análise socioeconômica, né? Normalmente são pessoas necessitadas que se enquadram nesse nosso critério socioeconômico para que possa ser atendido pela Defensoria Pública. Mas ainda assim, mais uma vez, em âmbito coletivo, quando extrapola o interesse individual da pessoa, se houver pessoa necessitada, uma pessoa destinatária da assistência jurídica da Defensoria Pública, a Defensoria Pública vai atuar. Você falou um papel importante, que é o papel do líder comunitário. Volta e meia a gente acompanha alguns líderes comunitários em regiões, em bairros aí, e eles exercem um papel fundamental na reivindicação, né, dos direitos aí da sociedade naquela região que ele representa. Gostaria que você falasse aí um pouco mais aí do líder comunitário, a facilitação que ele traz aí para a Defensoria Pública, principalmente nessas demandas aí coletivas. Sim. Para nós é fundamental que haja essa interlocução
com os líderes comunitários. E aqui eu vou te dar um exemplo bem interessante. Eu falei que o Núcleo de Direitos Humanos, Cidadania e Direitos Humanos, recentemente, em parceria com o Instituto Federal, fez a primeira turma, participou da formação da primeira turma de defensores populares. E para que a gente conseguisse impactar aquela sociedade local, aquelas pessoas, foi absolutamente necessário que houvesse uma interlocução com esses líderes comunitários, com essas pessoas que conseguiram mapear e identificar as pessoas que poderiam se beneficiar desse curso de formação. Aconteceu um em Curitiba e aconteceu também no litoral do Paraná. E lá nós fomos, eu tive o prazer, tive o privilégio de participar da formatura desse curso, e lá nós vimos diversos discursos de pessoas que eram líderes comunitários e que conseguiram participar desse grande evento, que para nós é uma satisfação, tanto aqui na capital quanto em Paranaguá. E lá as pessoas tiveram um pouco de acesso à cidadania, conheceram seus direitos, sabiam a quem recorrer, sabiam o que reivindicar e, portanto, podiam se consolidar, afirmar a democracia, que a gente sabe que não pode ser exercida somente de 4 em 4 anos. A democracia é um exercício constante e que tem que ser internalizado pela população paranaense. E a Defensoria Pública sempre vai ser parceira, sempre em conjunto com a academia, com os movimentos sociais, com a sociedade civil organizada. A Defensoria Pública é uma parceira na promoção dos direitos da cidadania. Estamos caminhando para o final, mas eu gostaria que você falasse dos 30 anos da Constituição Federal, que completamos o ano passado. A gente teve até um certo debate se deve fazer uma nova Carta Constitucional, essa aí está boa, acho que é só fazer algum ajuste aqui e ali. Qual que é a sua opinião? Eu sempre pergunto para todo mundo que é da área jurídica sobre a Constituição Federal. A Constituição Federal de 88, e aqui eu falo não como defensor público, eu falo como estudante de direito. Nós sabemos que ela veio de um processo de redemocratização do país. Ela veio de uma aliança de diversos movimentos, muitos deles antagônicos. E que a Constituição foi o produto dos anseios daquela sociedade que estava saindo de um regime mais autoritário. E não por outro motivo a Constituição da República acabou elencando, logo nos primeiros artigos, os direitos e garantias individuais. Não por outro motivo, as liberdades individuais foram tratadas logo nos primeiros artigos da Constituição da República. Isso foi um recado claro do Constituinte. Não por outro motivo, o habeas corpus, as garantias individuais e coletivas foram imbuídas à condição de cláusula pétrea. Isso, na minha opinião, foi um recado absoluto que o Poder Constituinte deu à sociedade brasileira. E nesse sentido, creio eu que, às vezes, essas mensagens um pouco mais atravessadas de que poderia haver uma nova Constituinte, na minha opinião, eu acho que não cabe. Não sou contra a modernização de alguns pontos da Constituição da República, mas eu creio que a nossa Constituição está muito jovem para a gente pensar já em fazer uma nova Constituição, sobretudo porque eu acho que o Brasil ainda não conseguiu superar o trauma dos movimentos autoritários, tanto no Brasil quanto na América Latina, e é importante para nós manter viva essa chama da democracia. É importante, na minha opinião, acho que a Constituição da República de 88 está muito jovem, e ela precisa ser modernizada, aperfeiçoada em alguns pontos, claro, mas uma nova Constituinte eu acho que é desnecessária. Doutor Rodolfo, agradeço a tua entrevista. As portas aqui da TV Transamérica estão abertas para você e para todos os defensores públicos, e vamos ver se na sequência a gente marca um outro bate-papo aí para fazer um balanço aí de como vão os trabalhos lá na Defensoria Pública. Rafael, muito obrigado. Quero mais uma vez agradecer aqui a você, a toda a equipe da TV Transamérica pela oportunidade e privilégio de falar sobre a Defensoria Pública para os seus telespectadores. E eu espero que, da próxima vez que a gente voltar aqui para ter essa conversa, eu tenha notícias melhores ainda para trazer para você e para toda a população do estado do Paraná. Legal. A você que nos acompanhou, uma grande semana, e estaremos de volta segunda que vem, ao vivo às 19h30. Um abraço.
Você é meu melhor amigo. A aventura final. Uau! Vou destruir tudo o que você ama. Temos que lutar pela liberdade deles. Estamos juntos, amigão, sempre. Como Treinar o Seu Dragão 3, hoje nos cinemas.